Fala galera, Augusto Ribeiro aqui, vamos lá, Coritiba 0, Goiás 0. Vamos começar ali pela escalação do Coritiba, tá? Vou tentar fazer de uma forma reduzida aqui, não vou ficar falando demais, vou dizer os meus pontos, minha opinião no final, o que eu achei desse jogo. Começando pela escalação, Coritiba foi sem Carlos de Pena, surpreendeu a todos, ele foi ali com Vini Paulista, Sebas Gomes e o Alisson. Claro, pensando mais na intensidade, ele tentou marcar mais a saída de bola, tentou pressionar o tempo todo ali, não só a pressão alta, mas até a pressão um pouco mais baixa, ele tinha mais intensidade no meio, é verdade. Mas muita gente ficou na bronca, eu teria começado com o Depena ali, aí você escolhe quem que você tira dos três, mas poderia ter começado com o Depena, seria um pouco mais ousado. Vou destacar aqui uma questão em relação a isso. Coritiba não foi ruim o primeiro tempo. Coritiba atacou mais o Goiás no primeiro tempo. Coritiba foi bem superior ao Goiás no primeiro tempo. Não dá pra dizer aqui que o Mozart errou, que foi um absurdo. Claro, todos nós preferimos o Depena, mas o Coritiba fez um primeiro tempo bom. Coritiba fez um primeiro tempo bom, criou, e muito pelo lado direito, mas aí tá a parte que eu acho que o Depena ajudaria mais, porque ele cai mais pro lado esquerdo, e o lado esquerdo do Coritiba foi manco, como a gente já viu em outras oportunidades. Clayson não conseguiu jogar, não conseguiu acrescentar nada pelo lado esquerdo, e o Ronier jogando muita bola pelo lado direito, e Vini Paulista também jogando muito ali do lado dele, até o Zeca tava fazendo um ótimo jogo. Mas o Coritiba, daquele jeito, aquele Coritiba manco, que não ataca pelo lado esquerdo, mesmo assim levou perigo, teve bola do Ronier chutando de fora da área, teve cabeçada que passou perto, o Coritiba dominando o tempo todo, é verdade, o Goiás até atacou, teve uns escanteios ali, mas o Coritiba teve grandes chances, inclusive com duas baitas defesas do goleiro Thiago, se eu não me engano, Thiago Rodrigues, aquele que era do Paraná, do Goiás. Cara, teve ali bola que perdeu o gol na cara do gol, o Rodrigo Rodrigues, mas digo assim, eu acho até que ele foi bem, o goleiro foi sinistro nessa bola, tá? Foi uma chance muito clara, provavelmente a mais clara do jogo, fora o gol que foi anulado no segundo tempo, que já vou falar sobre isso, mas o Coritiba jogou bem superior, isso é verdade. Aí a gente vai dizer até, pô, ele foi cagão. Eu achei que ele quis mais se proteger, foi cagão. Concordo, o Mozart foi cagão, mas não foi uma coisa que deu muito errado, porque o Coritiba foi ofensivo também, conseguiu chegar ao ataque, e no segundo tempo, enquanto ainda o Depena não estava, o Coritiba ainda estava atacando. Mas, obviamente, quando ele coloca Depena e Yuri Castilho, o Coritiba muda muito ali também, aí a pressão total do Coritiba, o Goiás não vê mais a cor da bola. O Goiás não viu mais a cor da bola. Yuri Castilho, que também entrou melhor que o Clayson, Clayson que foi expulso também no final do jogo ali, da confusão, para quem não sabe ainda. Então Yuri Castilho deve ser o titular na próximo jogo, mas quando o Depena entrou, o Coritiba começa a conseguir atacar pelos dois lados. E uma partida absurda do Ronier. O Ronier parecia em vários momentos que estava jogando sozinho, tentou achar os companheiros, fez bons passes, deixou em boas condições, chutou perigosamente, é um cara que buscou o tempo todo. Para mim, o melhor da partida disparado é Lucas Ronier, não tem nem negócio, nenhum outro chegou perto do que jogou o Lucas Ronier nessa partida. Coritiba que amassou o Goiás. Amassou o Goiás. Então a gente pode, se eu for dizer assim, o Coritiba errou, o Mozart errou como saiu pra mim com o Depena, mas mesmo assim fez um bom jogo. E aí você olha pro segundo tempo do Coritiba, cara, faltou efetividade dos caras. Faltou o último terço. E o Coritiba amassou o tempo todo, teve várias oportunidades, teve bola na trave do Coutinho. Coritiba rondou a área o tempo todo, teve chute de fora da área, teve pressionando, mas aí um time muito, muito fechado e faltou, às vezes até por sorte também o Coritiba faltou um pouquinho de capricho nas finalizações. Teve um gol que, para quem não estava no estádio, pôde ver pelo replay ali, foi muito bem anulado, tá? Porque a bola pega no Sebas Gomes. Não vou reclamar de arbitragem nesse lance. Para mim, o que eu posso reclamar é que teve uma mão na cara do Ronier, que era para segundo amarelo, do jogador que já estava amarelado, ali seria um expulso e poderia ter mudado o jogo, tá? Para mim, esse foi o erro do árbitro no jogo, mas o gol ali que o Coritiba fez não foi bem anulado. Foi bem anulado. A confusão no final. Tivemos 3 expulsos para cada lado. Eu não lembro direito, eu sei que foi expulso o 10 do Goiás e mais 2, não lembro os outros 2, tá? Mas vou me atentar aos do Coritiba. Pedro Rangel foi expulso. O
Clayson foi expulso e o Felipe Machado foi expulso. Diretamente na questão de titulares, eu creio que não influencia. Para mim, o Yuri Castilho já tá melhorando, já tá merecendo mais que o Clayson, então deve começar jogando o próximo jogo. E por mim, começaria com o Clayson estando à disposição ou não. E o Machado era a opção pro segundo tempo e deve ficar de fora. O Alisson aí deve se consolidar, ou no caso, até se ele for usar o Vini ou o Sebas nessa posição, deve continuar ali. Dos males, o menor, porque eu fiquei com muito medo ali do Sebas, estava bem envolvido, o Jacê bem envolvido e nenhum deles tomou vermelho. Acredito que não vai ser acrescentado mais nada, mais 3 expulsos de cada lado naquela confusão do final. De forma reduzida, eu acho que o Coritiba fez um ótimo jogo, tá? Foi um dos melhores jogos do Coritiba na Série B. O Coritiba pressionou o tempo todo o Goiás. O Coritiba não sofreu em nenhum momento. Foi atacado, mas, assim, nenhum lance de perigo absurdo em cima do Pedro Morisco. Não fez defesas absurdas do Morisco. O Coritiba dominou o jogo. O Coritiba foi muito melhor que o Goiás no jogo. O Goiás, que se não abrir o olho, vai sair da zona de classificação ali, porque o Goiás se mostrou, inclusive, um time frágil, um time que só se defendeu e gastou tempo no Couto Pereira. Foi para empatar e conseguiu o empate. Eu sei que muita gente vai ficar brava com o Mozart, eu acho que ele erra em não sair com o Depena, mas o Coritiba foi muito bem, tanto no primeiro tempo e muito bem no segundo tempo. Então, assim, eu coloco mais na conta dos jogadores ali que faltou capricho do que do treinador que fez o time jogar. O treinador fez o time jogar. E mesmo quando o Depena não estava em jogo, o Mozart fez o time jogar e o Coritiba foi bem. Então, assim, claro que eu lamento o empate em casa. O Coritiba podia abrir 5 pontos. Eu fiquei muito chateado, isso é verdade. Mas se a gente for olhar de forma fria, o Coritiba ainda é primeiro lugar e amassou o Goiás. E no detalhe, não fez o gol. Claro, aí temos que olhar para os próximos jogos aí. O Coritiba não pode permitir que isso se repita. O Coritiba tem que aproveitar mais as oportunidades, tem que conseguir chegar mais. Preocupa porque o Rodrigo Rodrigues parece uma lesão ali que deve tirar ele algum tempo do jogo. A parte de trás do joelho ali preocupa mesmo. Vamos ver o que vai ser. Mas nos próximos jogos deve ter a volta do Josué. Que é um baita de um reforço também, mas aí provavelmente Coutinho, e que não entrou mal no jogo, quem sabe agora ele desencanta e começa a jogar bem em vários jogos no Coritiba. Acredito que o Coritiba fez um bom jogo, mereceu a vitória, deveria ter vencido, desperdiça mais 2 pontos em casa, mas não é o fim do mundo, não é pra gente estar aqui xingando todo mundo, porque o Coritiba fez um bom jogo, não faltou raça, não faltou vontade, o Coritiba foi pra cima do Goiás e é líder e não vai perder a liderança do campeonato nessa rodada. Mais um jogo aí, o empate é ruim, a derrota seria desastrosa, o Coritiba poderia ter abrido 5 pontos, mas faz parte do jogo. O que você achou? Deixe seu comentário. Você acha que foi um jogo horroroso do Coritiba? Não foi. Concorda com o que eu falei aqui? O Coritiba jogou muita bola hoje. Foi um dos melhores jogos, mas infelizmente a bola não entrou. E isso acontece, tá? Eu ficaria mais chateado se o Coritiba não tivesse atacado, se o Coritiba não tivesse tentado. E não foi isso que aconteceu. O Coritiba foi pra cima do Goiás e faltou no detalhe. Fica o sentimento ali que talvez ele poderia ter começado mais pra frente. Isso é verdade e é de todo torcedor. Mas também, mesmo no primeiro tempo, o Coritiba fez um bom primeiro tempo. Então não vou ficar julgando aqui, dizendo que foi um desastre, porque não foi. Coritiba logo tem que se preparar para o próximo jogo, tem que recuperar os pontos fora de casa, precisa vencer urgentemente, tá? Até esqueci qual que é tô tão focado nesse jogo, esqueci que é o próximo, mas a gente vai ter vários vídeos aqui. Foi beneficiado também com o empate ali do Novo Horizontino e do Volta Redonda. E aí, vamos ver o jogo da Chapecoense aí, que pra mim a Chapecoense vence e não tô nem aí, não precisa a Chapecoense perder, tá? Por mim, a Chapecoense vence ou empate, tá ótimo. E o Coritiba que tem que se virar pra fazer os pontos pra ser campeão dessa Série B. Acredito muito no time ainda. Os desfalques aí, eu espero que não pegue ganchos de muitos jogos, mas por agressão talvez peguem. Mas assim, não são jogadores que nesse momento são titulares e que vão fazer toda a diferença pro time. Então aí não preocupa tanto assim. Deixe seu comentário e ficou um gostinho que o Coritiba podia ter vencido bem esse jogo. Deixe seu comentário aqui e até o próximo vídeo no canal.